Você joga society em gramado natural ou no clássico terrão? Se busca ter mais tração, estabilidade e conforto nesses dois tipos de campo, a lista de hoje vai te ajudar muito. Ninguém joga apenas com solado, mas o foco desse vídeo vai ser nas principais configurações de travas para esses dois tipos de pisos tão específicos. Afinal de contas, se você não tiver boa tração e estabilidade, vai pro chão e ainda vai correr o risco de ter uma lesão. Fala galera do Camisas e Chuteiras, se você ainda não me conhece, eu sou o Vitinho e esse é o canal de análise de produtos para futebol mais democrático do Brasil. Aqui no interior de Minas Gerais, o futebol society de 6 a 8 jogadores na linha é muito popular. Como jogamos em gramados naturais, onde é proibido o uso de chuteiras FG, precisamos de chuteiras societies com travas mais altas. Eu sei que isso não acontece apenas aqui em Minas, e em outras regiões do Brasil esse tipo de campo também é muito popular. E mais popular do que esse tipo de society, só o terrão, que sempre moldou o caráter e foi berço de muitos craques aqui no Brasil. Se você nunca pisou em um terrão, perdeu a oportunidade de ficar mais esperto jogando futebol. Pensando nisso, eu criei uma lista com os melhores solados societies disponíveis aqui no Brasil. Se a grana tá curta, tem opções que custam no máximo R$300. Mas se você pode investir tranquilamente, tem chuteiras que custam até R$1.000, ou até um pouquinho mais. E lembrando que eu deixei aqui na descrição e no primeiro comentário fixado links de todos os modelos citados nesse vídeo. E comprando por esses links vocês não pagarão mais caro e me ajudarão a continuar trazendo cada vez mais conteúdo para o 6C TV. Esse ainda não é o meu top 5 das melhores chuteiras society de 2020, que sairá em breve. Mas os melhores solados para gramado natural e terrão estão aqui. Mas antes de passar para a seleção de chuteiras, tenho dois recados rápidos e importantes. Vocês já sabem que o OneFootball, que está patrocinando esse vídeo e apoiando o canal, é o melhor aplicativo de futebol e ele também está transmitindo jogos ao vivo e de graça. Além da Bundesliga, o campeonato francês também está disponível no aplicativo. E para assistir a todos os jogos, você só precisa baixar o OneFootball no primeiro link que eu deixei aqui na descrição e no primeiro comentário fixado. Esse é o jeito mais fácil de acompanhar Neymar e PSG, totalmente de graça. Se você me acompanha pelo Instagram, já sabe que eu comecei outro canal aqui no YouTube, mas para falar sobre outra paixão: tênis. Então, se você gosta do assunto e das minhas análises aqui no 6C TV, te convido a conhecer o Pisando Bem. Deixei link aqui nos cards e na descrição. Recados dados, bora pra lista! Nessa primeira parte eu separei as melhores opções com preços mais acessíveis, que vocês terão que investir no máximo R$300. O foco aqui será quase que exclusivamente em tração e estabilidade, já que está cada vez mais difícil encontrar modelos com bons sistemas de amortecimento nessa faixa de preço. Começando pela Puma, recomendo a Spirit 2 e a Rápido, que contam com o mesmo solado da Puma One 18.3, que é um dos meus favoritos para gramado natural, seco ou molhado. Zero amortecimento, mas são modelos que vocês podem encontrar, dependendo da numeração, por até R$90. Atualmente, os solados da Puma One 5.3, 5.4, 20.3 e 20.4 são ótimas opções, já que a linha foi encerrada e estão com preços bem mais acessíveis. Mas apesar de ter me surpreendido positivamente, vejo como uma opção melhor para gramados naturais, secos e terrão. No gramado natural úmido não me convenceu. Entre os modelos da Nike, destaco a Nike Beco 2 e a Bravata 2 TF, que possuem cabedais que não me agradam, mas as configurações de travas são excelentes. Muito semelhante ao antigo solado TF da Nike, que era utilizado até mesmo em chuteiras profissionais. Zero amortecimento também, mas muito versátil. Falarei sobre os solados das Phantom GT e Mercurial Club daqui a pouco. Por serem modelos de entrada, eu gosto muito dos cabedais da Umbro Soul 2 Club Society e da OXN Spartak 2 HG, mas eu esperava mais esses dois solados em gramado natural. Não senti tanta firmeza mudando de direção e escorreguei algumas vezes com a grama úmida. Acredito que em gramado seco e principalmente no terrão, o desempenho será melhor, mas podem valer a pena se você está buscando modelos bem mais acessíveis. As Joma Líder e Máxima TF são dois modelos que vão na contramão da Umbro Soul 2 Club e da OXN Spartak. Configurações de travas excelentes, tanto essa com travas redondas, tanto essa com travas pentagonais. Ambas seguraram muito bem no gramado natural úmido. A Líder ainda tem um cabedal melhor, que pode melhorar um pouco com o uso, mas eu não me senti confortável em campo com a Máxima. Senti muitos pontos de pressão, mas se o seu foco está apenas no solado, ótimas opções. E vale lembrar que essas partes brancas não são entressola, famoso solado bicolor, então preparem-se para uma pisada bem seca. E mais uma vez destaco a marca nacional Diávolo, que além dos cabedais de couro de ótima qualidade,
possuem essa combinação de entressola e solado, que vai muito bem em gramados naturais e no terrão. Conforto, tração e durabilidade excelente para modelos que custam mais ou menos R$200. Por ser uma tração bem mais agressiva, não recomendo para gramados sintéticos. Antes de passar para o meu top 3, eu preciso falar sobre dois modelos com potencial. Joma Top Flex TF e Mizuno Morelia Classic TF são duas das melhores chuteiras vendidas aqui no Brasil nessa faixa de preço, mas com solados que eu ainda não consegui testar em gramado natural. Pelas configurações de travas e perfis de entressolas, acredito que funcionem melhor no terrão e em gramado natural seco, mas tentarei fazer esses testes assim que possível. Apesar de ser muito parecido, esse solado da Joma Top Flex não é o mesmo da Líder. Se você joga apenas em gramado natural, de preferência de boa qualidade, não vejo opção melhor do que a Umbro Solnit, tanto da primeira como da segunda geração. Os modelos não têm nenhum sistema de amortecimento, mas vão bem em gramados macios, principalmente se você escolher uma palmilha mais confortável. Essa configuração de travas é muito agressiva e eu preferi deixá-la apenas para gramados naturais. O nível de tração é simplesmente espetacular. Eu me sinto confiante para arrancar e mudar de direção mesmo com o campo encharcado. E além disso, os cabedais são muito acima da média para essa faixa de preço. E como esse solado é feito em TPU, que é o mesmo material das chuteiras FG, muitos seguidores já me perguntaram se eu já tive problema em algum campo. Nem mesmo em campeonatos eu tive problemas usando a Umbro Solnit. Sempre passou como mais uma chuteira Society tranquilamente. A Kipsta Agility 540, que antes era chamada de Agility 700, tem um solado muito versátil. Essa combinação de pequenas travas longitudinais e cônicas vai bem tanto no gramado sintético, natural e terrão. Ela ainda conta com uma boa entressola, uma palmilha excelente e cabedal em couro natural. E tudo isso por R$230. A sua versão sintética, a Agility 500, tem um cabedal inferior, mas conta com a mesma configuração de solado e entressola. Sempre que eu vou jogar terrão, eu opto por chuteiras que vão me garantir boa tração, estabilidade e conforto. Afinal de contas, estamos falando de um campo que normalmente é muito duro e completamente irregular. Até R$300, com certeza eu escolheria a Penalty 7 Pro Locker 20, que tem um cabedal de ótima qualidade, travas cônicas que vão segurar bem em um campo seco, configuração de travas muito boa, mas no gramado natural úmido escorreguei um pouco. Uma placa bem mais larga, proporcionando mais estabilidade, e o melhor sistema de amortecimento que eu usei em uma chuteira TF abaixo de R$500 nos últimos meses. Se você não pode investir essa quantia, a Penalty ainda tem algumas opções com cabedais inferiores, mas com o mesmo sistema de amortecimento da 7 Pro. Acima de R$300 temos inúmeras opções. Também vou falar das minhas favoritas, mas aqui eu também vou dar uma geral em linhas completas. Eu vou começar pelas Adidas Copa 1920.3 e 1920.1. Apesar de possuírem cabedais e entressolas diferentes, tanto os modelos intermediários como os profissionais contam exatamente com o mesmo solado. A única diferença é que nas .1 essa borracha é translúcida e nas .3 é uma borracha mais tradicional. Eu considero essa placa uma das mais versáteis da linha, já que essa configuração de travas é excelente em gramados sintéticos, naturais e terrão. E vale lembrar que Copa 19 e Copa 20 só mudam de nome e esquema de cores, os modelos são idênticos. Independente da geração, vocês comprarão ótimas chuteiras. As clássicas Adidas Mundial Team e Adidas Kaiser 5 Team possuem uma das configurações de travas mais agressivas que eu usei até hoje. Mesmo sendo formada apenas por travas cônicas, que são muito altas, não recomendo esse solado para gramados sintéticos. Por anos esse foi o meu solado favorito para terrão e gramado natural. Mesmo quando eu ia jogar campo onde era permitido o uso de chuteiras FG, a Mundial sempre estava na minha mochila. Ela é uma chuteira mais pesada, mas também muito confortável, e esse solado não te deixa na mão em nenhum tipo de campo de grama natural ou terrão. Eu ainda não tive a oportunidade de usar a Kaiser, mas pelo menos em relação à tração, será idêntica à irmã mais velha. Entre os modelos da Adidas, a linha Copa é a melhor opção para esses dois tipos de campo, mas eu fiquei bem surpreso com o desempenho da Predator 20 e da X Ghosted. Apesar de ter uma entressola no máximo ok, o solado da Predator 20.3 foi muito bem no gramado natural. Confesso que eu não esperava um desempenho tão bom dessas travas. Com as X Ghosted eu não senti a mesma firmeza, principalmente com o gramado úmido. Mas as Speed Boots da Adidas possuem entressolas melhores, passando a ser boas opções para gramados baixos e secos,
e principalmente no terrão. A entressola Light Strike é muito mais leve, macia e responsiva do que o Bounce da Copa 19 e 20 ou do tradicional EVA da Mundial Team. Então, se o seu foco for amortecimento, excelente opção para gramados secos. Mas no gramado natural, eu esperava mais dessas travinhas Chevron. Entre os modelos da Puma, a linha King tem exatamente a mesma combinação de solado e entressola da Puma One, que, como eu disse anteriormente, me surpreendeu positivamente. Mas serão opções melhores para gramados secos, mesmo contando com uma entressola bem ok. O novo solado da Puma Ultra também é uma opção melhor para gramados secos e terrão, já que conta com travas bem mais baixas, mas já tem uma entressola bem mais macia e confortável. Mas eu também achei que essa configuração de travas decepcionou no gramado natural. Por incrível que pareça, o melhor solado Society da Puma só vem sendo utilizado em modelos de entrada. Vai entender. Passando para a Nike, a marca tem duas linhas completas com excelentes opções. Para quem prefere um perfil mais baixo, apenas com entressola interna, temos a Superfly 7 Elite, Vapor 13 Pro, Vapor 13 Academy, Superfly 7 Academy, Vapor 13 Club e Superfly 7 Club, todas com a mesma configuração de travas. Apenas as Club não têm sistema de amortecimento, mas esse solado vai bem em gramado sintético, natural e terrão. O mesmo vale para as Phantom GT Pro, Academy e Club, que também contam com a mesma configuração de travas da Mercurial, mas com uma placa ligeiramente mais larga, perfil mais alto e mais amortecimento, principalmente na Academy e na Pro. Assim como acontece na Mercurial, apenas a GT Club não tem entressola. A Tempo 8 Pro e a Academy TF eu testei e achei o desempenho bom em gramado natural seco, mas com a grama mais alta e molhada não segurou mesmo. Eu deixaria apenas para gramado sintético, mas pode ir bem no terrão também. Sobre a Mizuno Morelia Elite AS2 Pro, mesmo caso da Morelia Classic, configuração de travas e entressola boa para o terrão e para no máximo um gramado natural seco. Como eu disse na análise do modelo, cabedal espetacular, mas eu ainda prefiro a configuração de travas da versão clássica, que eu uso até hoje. Apesar de não ser vendido aqui no Brasil, vale uma menção honrosa ao solado AG da Mizuno. Testei a minha Morelia Neo 2 KL em gramado natural e achei a tração espetacular. As pequenas travas cônicas me deixaram firme o tempo todo e fiz giros tranquilamente. Uma pena a Mizuno ter esquecido dos fãs brasileiros da marca. Eu não tenho dúvidas de que esse solado faria muito sucesso aqui no Brasil. O mesmo vale para os solados MG da Puma. Opções apresentadas, vamos à parte mais difícil e polêmica do vídeo. Como esse ponto vai depender muito das preferências, necessidades e orçamentos de cada um, eu dividi em dois rankings, amortecimento e tração. As melhores entressolas dessa lista são a React da Phantom GT Pro, a Light Strike da X-Ghosted.1 TF e a Neo Cushion da Penalty 7 Pro. Se você precisa de muito amortecimento, considere uma dessas três opções. Mas sabendo que com a X-Ghosted.1 TF ou com a 7 Pro, vocês não terão uma tração tão boa em gramados naturais mais altos ou molhados. Eu gostei muito da entressola Light Strike da Adidas, que é muito macia, responsiva e levíssima. Com ela nos pés, a sensação é muito semelhante ao React da Nike. A Neo Cushion da Penalty te dá uma sensação de pisada muito suave, mas ela é bem mais pesada e não é tão responsiva quanto as outras duas opções. Já a React, minha favorita entre elas, amortece muito bem, é muito responsiva, estável e leve. Conforto garantido em qualquer tipo de campo. Entre os melhores solados, o meu ranking mudou muito de 2018 para cá, mas um modelo permanece firme na lista. A Mundial Team continua apresentando o solado com as travas mais altas dessa lista, funcionando bem até em gramados bem mais altos e molhados. Apesar de aparentemente não ter a mesma entressola, o mesmo solado é usado na Kaiser, que é um pouco mais barata e também não possui cabedal em couro de canguru. A Mundial Team continua excelente, mas acredito que atualmente todo mundo busca investir em uma chuteira que poderá ser utilizada em qualquer tipo de campo. E eu realmente não acho esse solado seguro para gramados sintéticos. E por isso o modelo caiu algumas posições no meu ranking. As linhas Copa 19 e 20 estão aqui por serem modelos muito versáteis. Apesar de serem travas bem menores em comparação com a Mundial Team, essa placa vai muito bem em gramados sintéticos, naturais e terrenos. As entressolas são no máximo ok, mas essa base mais larga também garante excelente estabilidade em campos mais irregulares. O meu solado TF favorito atualmente é esse da Nike, utilizado na Phantom GT e na Mercurial. Eu me adaptei muito bem e também vejo como uma opção bem versátil, indo bem nos três tipos de campo, mas mesmo assim garantindo espetacular tração em gramados mais altos e molhados quando necessário. Eu deixo a Mercurial na segunda colocação por ter apenas uma entressola interna. Eu ainda não usei a GT Academy,
mas com certeza ela vai oferecer um amortecimento muito melhor. Já a React Phantom GT Pro, simplesmente espetacular. Placa mais leve, excelente tração e ainda conta com a entressola React, que é a melhor disponível para chuteiras atualmente. Até a data de publicação desse vídeo, essa é a melhor combinação de solado e entressola do mercado. O que acharam da lista das melhores chuteiras Society para gramado natural e terrão? Você adicionaria mais alguma opção? Me conte aqui nos comentários. Lembrando que eu deixei aqui na descrição e no primeiro comentário links de todos os modelos citados no vídeo. Comprando por esses links vocês não pagarão mais caro e me ajudarão a continuar trazendo cada vez mais conteúdo para o 6C TV. Se gostaram do vídeo, deixem o like, comentem, compartilhem com os amigos e principalmente inscrevam-se no canal. Até breve!